Senhoras e senhores, com uma convidada mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, o nosso querido idolatrado, salve, salve, Érico Pérez. Pode rir quando tá ligado, tá Claro. Não, tu fica bem Achei à que não vontade, podia. né? Fica até melhor. Eu tava esperando, o que ele vai falar hoje? E aí ele vem com uma temática patriótica pro meu lado. Exatamente. isso? Eu já usei, já é a segunda vez, eu achei que você ia reclamar por não ser inédita. Da repetição? Por não ser inédita. Mas você sabe que o ineditismo Não, tem tudo seu bem. preço, né? Não é fácil. Não é sempre que se consegue. Não, tudo certo, tudo certo. Mas, Luciano, o que tu acha então de nós apresentarmos a convidada? Vamos lá. Vamos lá? Então vai. Tá bem. A nossa convidada nasceu em Beltrão, morou por alguns anos em Santo Antônio do Sudoeste, depois se mudou para Curitiba, onde se formou em jornalismo e trabalhou em algumas revistas na capital paranaense. Atualmente ela é criadora de conteúdo e social media. É a criadora do Dicas Beltrão. Nós estamos falando da filha da Nádia e do Gabriel, a nossa querida Angélica Mujahed Ascari. Seja bem-vinda. Oi, muito obrigada pelo convite. Eu adorei que ele realmente leu o que eu mandei. Então decorou bem decoradinho. Nem eu falaria também. Tu viu só? Obrigada pelo mais que me especial. esforço, Obrigada me mesmo esforço. pelo convite de vocês. O menino é um prodígio, que ele não lê nada, cara. Ele só... Impressionante. Ele tava mentindo. Ele tava Eu mentindo tava. que ele não falava bem. Era só pra me encorajar. Não, eu nunca Isso. disse que não Entendi. falava bem. Entendi. O Luciano, ele é um tímido, ele é um introvertido que se sai muito bem, assim, na arte de... Com essa voz bonita que ele tem. Muito né? obrigado. Só elogios. Narrador, Hoje nós vamos Gostei. ficar nos autoelogiando aqui. Gostei. Né? Agora. Vamos lá. Vamos seguir, Depois eu falo vamos da tua seguir nesse barba. pique aí. Daqui a pouco eu dou um jeito de falar da tua barba. Não, então tá, combinado. Por favor, inserir a barba no... Não, por favor, né? Ela nunca esteve tão deprimente. Vamos lá, então? Vai que É o protocolo deve ser agora? patrocinador, né? Eu acho que Se sim. tudo correr bem. Se tudo estiver certo. Então vamos lá. Primeiro patrocinador, Iraci Cafeteria e Confeitaria. Um ambiente muito agradável realmente dessa cidade, com produtos de muita qualidade, onde o atendimento também é sempre muito bom. E que leva o selo de qualidade da família Ruaro. Realmente ele se sai muito bem, né? Quem mais? A Merizo Hospitalar, a empresa da Nick e do Eduardo, uma empresa do ramo de saúde aqui na cidade, né? Que tem crescido muito. O pessoal da saúde que nós entrevistamos sempre falam muito bem deles, sempre são muito elogiados. São muito responsáveis, né, Luciano? Verdade. Nossos convidados da área de saúde sempre destacam a elogiam. competência da Merizo. Exatamente. Adiante. Adiante, Inovato Ambiente, uma empresa de ambientes planejados que realmente é diferenciada, tem um showroom espetacular, as pessoas que vão lá ficam impressionadas. E os nossos, por falar em convidados que vêm aqui, destacam nossos patrocinadores, as pessoas destacam muito o pós-venda da Inovato. Sim, né? falam Que muito bem. Realmente é diferenciado. Quem mais? Beltrãonet, o provedor genuinamente beltronense. Isso. Eles não estão usando isso ainda. Eles ainda não estão usando esse slogan Nós que a gente inventamos, criou, né? Muito bom, muito bom. Lá em Muito casa bom, é né? essa, só pra deixar bem claro. Então tem também um outro selo de mais qualidade um aqui. selo de qualidade, o selo Angélica de qualidade. Isso aí. Não, mas realmente a internet deles é muito boa, né? Realmente eu não me incomodo. Eu não ali tenho com- problemas. É. Não tenho problemas. Exatamente. E pra gente que conheceu a internet de escada, De escada. então realmente... É outra vida. É Não, outra vida. O Nós que negócio já não sofremos cair. com as 8 linhas da WLN. Sabia que tem gente que tem esse e-mail até hoje? É O e-mail mesmo? da WLN? Meu Deus. Sim, quando dá problema, eu não sei o que a pessoa faz. Pois é, não... Deve ser muito bom. né? Não chegou, não veio. Eu já me espanto com quem usa Hotmail ainda, né? Pois é, né? Gente, eu uso Hotmail. O da Gabi é Yahoo. Também é outro que... Nossa, Yahoo eu acho Só que falta ter alguém AOL.com. né? Pois é. Deve existir, certeza. Eu tinha um BR Não, Turbo não até sei. pouco tempo, mas ele simplesmente BR Turbo. parou Ele de desistiu, funcionar. desistiu. Mas a WLN está fortíssima ainda. Olha só. Ainda sabia, usam. não Aham, sabia. Não sabia mesmo. Que legal. sim. Uhum. Adiante? Adiante. Vinoteca, temos um recadinho do Doug e da Sabrina. Oi, pessoal, eu sou a Sá, da Vinoteca Vinho e Prosa. Se assim como nós, você é fã de cuca com salame e vinho,
Aproveita que tem o cupom especial para quem é ouvinte desse podcast. Vou colocar aqui na tela e você corre para o site fazer as suas compras. E de fato, o Doug e a Sabrina se saem muito bem Muito nas bem. recomendações de vinho. Tanto Sempre para presente acertam. quanto para o consumo. Verdade. Do consumidor, né? Do próprio consumidor. Isso aí. Tá bem. Vamos aproveitar esse clima de descontração que o astral tá lá em cima hoje, hein? Cuidado. Cuidado. Não Criando coloque, expectativas. não coloque a convidada numa situação constrangedora. Né? Né? Começa a fazer dar Não, risada aí eu demais. Né? Não pode rir muito, aqui é sério. Vamos voltar, então? Vamos. Não, eu só Não, ia dizer pro pessoal aqui... Quando a gente tá tomando água, é melhor não fazer piada, né? Eu tenho uma história verídica, né? No jornal lá. A gente tem um colega também piadista, está aqui o Dudu para comprovar. Né? Também pode. Também piadista. E esses dias eu com a garrafinha pronta, tomando um gole d'água, ele veio e falou alguma coisa. E Assim, foi. e ficou aquela situação que eu não sabia se eu explodia, se eu saia correndo para engolir aquela água, ou como disse o Dudu, ou se morria. Eu fiquei entre a segunda e a terceira opções. Não, é complicado. A água nesse momento Não é um bom momento é complicado. para ouvir piada. Né? Não. Mas eu ia aproveitar aquele clima que foi interrompido. Certo, desculpa. A gente vai trazer o clima novamente. Vamos retomar o fazer clima. um esforço para retomar o clima. Clima de diversão. Tá bem. E Faz cara de diversão. diversão. Não, pedir pro pessoal continuar se inscrevendo no canal aí, né? E nos seguir nas redes sociais, lá no Instagram. Eu achei que era pra Salame. elevar o clima, não entendi. Eu falei meio pra baixo, né? Vamos tentar de novo? Pessoal, vamos seguir a gente aí no... Pessoal! Que tal se a gente Só fosse conteúdo logo pra supimpas. conversa, em vez de ficar tentando simular uma empolgação. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos, então, com a nossa pergunta inicial? Vai lá. Né? Sim. Angélica, conta pra nós. Quem é a Angélica? Deixando um pouquinho de lado os aspectos profissionais. Como você se descreveria? Sabe agora o que tá passando na minha cabeça? Porque vocês pediram pra eu mandar Não. Você tinha algumas que fazer coisas cara antes. de surpresa. Então, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô pensando no que eu falei pra repetir tudo que eu escrevi. Porque como a gente já estava conversando antes, eu sou uma pessoa péssima de falar. Sou muito boa em escrever. Então agora eu tô tentando lembrar o que eu falei sobre... eu lembrei agora. Vamos lá, Vai baixar um pouco o clima agora, é inevitável. Tá bem. Mas que essa é uma pergunta, se a gente para muito pra pensar, não sei se é pesada, mas é difícil a gente parar pra se analisar sem o contexto de profissão. Porque a gente se atrela. Por exemplo, eu te conheci e já perguntei o que você fazia, né? O que você Perguntou? faz? Sim. Do jornal. Sim. Do Não tô jornal. zoando. Eu tô zoando. Meu Deus. Eu demorei um pouco. E aí, o que você faz? Porque a gente é meio que acostumado ao nosso valor tá atrelado àquilo que a gente faz. Então, acaba se tornando uma pergunta... Padrão, né? Ela é meio introdutória nas conversas. É isso, né? A nossa tendência sempre é falar primeiro profissão. Sempre, né? E é como se a profissão tivesse essa capacidade de, sei lá, de capturar quem a gente... De dar uma validação também. Eu Também, faço também, isso. também. Porque se você não fizer nada, parece que você não é ninguém pra sociedade. Sim, porque você não tá produzindo. Né? Só que não é por aí, né? Não é por aí. A gente gostaria que você falasse sobre você, sobre o que você gosta. Tá. Por exemplo. Tá, eu vou tentar. Vou tentar agora. Ai, gente, continua sendo difícil, mas vamos lá. Como eu falei pra vocês na hora que eu escrevi lá, eu acho que uma coisa que me define muito, sempre vai definir, nunca vai mudar, que eu sou filha do Gabriel, da Nádia, eu tenho descendências árabes, o meu avô, ele veio da Palestina pra Francisco Beltrão, então, assim, pra eu existir, muitas coisas tiveram que acontecer. Eu não acho particularmente a minha história muito inspiradora, diferente, muito nada. Então, eu acho que vocês vão ter que ficar perguntando mesmo para ir tirando alguma coisa de interessante. Eu acho que aquilo que a gente conversou antes, a gente estava conversando aqui um pouco sobre comunicação. Eu acho que é nisso que eu me destaco mais. E as coisas mais comuns, assim, da minha vida. Gosto muito de café, quando você estava falando da Iraci. Agora eu comecei a ter um gosto por café especial, é péssimo, não façam isso com vocês, porque é caro. E daí te oferecem um café queimado e você tem vontade de cuspir, porque não consegue mais tomar. Então, gosto muito de café. Mesmo acontece com vinho, né? Também. Tem os famosos vinho memes. suave, vinho doce,
Não desce. Não vai mais, tem, né? Não Quem tem. disse que isso é condição. vinho? Não. Eu fui numa degustação numa vinícola e tiveram a pachorra de oferecer um suave. Eu olhei assim, Que O quê? isso? gente, onde estamos? Tem Por certeza quê? que isso é uma Vocês vinícola? estão brincando. Não, foi assim, foi bem complicado aquela degustação, porque primeiro que serviram toda a degustação na mesma taça. Ah, Nossa. já É bem... É que é uma- não é faz uma- sentido nenhum, né? demonstrando que eles não sabem muito bem. Demonstrando a degustação. capacidade. Degustação, né? Bem isso. Degustação não tinha muito. É que é uma né? vinícola bem turística, assim, em Gramado. Eu acho que pra pessoa que nunca foi, até vale a experiência, mas foi bem... Uhum. Poderia ser Muito melhorado. melhor, né? Poderia ser bem melhorado. Mas isso do café, uma vez eu fiz um curso na Iraci pra te aprender mais sobre café e tal. eu queria assim. muito fazer. Eles não trouxeram mais, né? Mas quando eu fui já era o terceiro, eu Já acho. fica aqui o convite pra eles trazerem de novo. Eu e acho a que é uma gente- Fica a boa, né? intimação, É. Iraci. E André, aquele dia, André, eu aprendi que eu gostava de açúcar. Eles, esse café tem isso, daquilo. E esse Tô aqui, não sei o sentindo quê. nada. E eu, tá, mas e o açúcar aqui? É aquele gostinho bom. Aquele gosto, né? E a partir dali, então, eu passo a tomar café sem Sem açúcar, né? Que era algo que... E aí, realmente, tu muda, né? Tu transforma o teu paladar e... Não tem condição. Não, O queimado não. e com açúcar parece um melado, uma coisa, Ele porque não- ele é É, forte e fraco ao isso mesmo tempo. Assim como dizem os memes, né? Não tem volta. Não tem Pro vinho bom e pro café sem açúcar não tem É volta. tipo Não. expansão de consciência, né? Quando você sabe uma coisa, você nunca não volta a volta. não saber Não volta. mais. E a ignorância muitas vezes é uma benção. Falou a tudo ignorância é mais barata às vezes, né? A ignorância é muito mais. Pô, a ignorância do melitão é ótima, assim, né? Saudades, inclusive. Ah, do Saudades. Melita, principalmente na hora de pagar. Exatamente, né? A diferença aí gritante, né? Mas o que acha de nós retomarmos um pouquinho, então, da infância da Angélica? Vai lá. Conta pra gente, Angélica, o que tu te lembra da tua infância? Quais são aí as lembranças mais remotas que você tem? Aonde foi? O que você aprontava? O que tu brincava? Por que, Nossa, eu por que lembro você muito apanhou, pouco. Angélica? Nossa, apanhei por muitas coisas. Se eu for elencar, não vou. Mas assim, eu não sou uma pessoa que lembra muito da infância. Então, eu passei até os 3 anos em Santo Antônio. Eu não lembro praticamente nada. Minha irmã lembra mais dessa primeira infância dela. Minha irmã tem umas memórias bem boas. Eu não lembro quase nada. Então, eu lembro a partir daqui de Beltrão mesmo. E eu sempre fui uma criança mais nerd, assim, não gostava. Não era aquela criança que ia estar sempre na rua e se sujando. E eu gostava de brincar sozinha com as minhas coisas e ver TV. Eu era uma criança mais introspectiva, só que ao mesmo tempo eu fazia bastante amigos. Então, eu acho que eu sempre fui uma dualidade, assim, meio estranha. Não sei O explicar. que tu assistia? O que eu assistia quando eu era criança? Tinha algum desenho preferido? Assim? É. Eu assistia de tudo. É porque eu peguei muitas épocas, assim, Acho que Sakura foi o meu desenho preferido durante muito tempo. Mas não é da época de vocês, não vão lembrar. Sakura eu tenho uma lembrança, assim. Aham. Mas, Eu eu acho que foi- mas eu já peguei a época, acho que meio parecido seria Sailor Moon, assim. Do quê? Sailor Moon. A Sailor Moon era antes. Era antes, então, é. antes, aham. Que a manchete passava Sailor Moon, Yu Yu Hakusho e... Eu não peguei a manchete. É, então. Nunca assistiu a versão original de Pantanal. Olha só que Olha presente aí, pra né? tua vida. Não. É, pois é. Um As prejuízo. Tem pessoas gente aqui que pegaram assistiu. a manchete e assistiram a versão original de Pantanal. Com o Juventino original, né? E era Versão melhor? Original, Amir Sater. É, Ou vocês nem viram essa. Não tem Não, cara de que não. assistiram A essa, versão né? original. O né? Cristiano Oliveira, né? Cristiano Oliveira, exatamente. Onde não- está a Cristiano Oliveira? Tá Não sabemos. nesse planeta aí. Não, É, desistiu. não é novela que novela ela não tá Record, será? fazendo, né? É, pois Quem é. some tá na Record. Né? Nossa, tinha aquele meme que era Morreu, tá na Record, né? Lembra? Tinha É, uma então, página por que isso era Morreu tá na Record. tipo Maurício Matar, né? É. Nossa, é verdade, Maurício Matar. Então, Tá na Record. voltando aí, a minha infância foi muito Angélica e Xuxa. Uhum. Era mais isso, daí os desenhos que... Ah, Eliana também, bastante. Daí os desenhos que passavam ali no meio da programação. Então, pra mim, o meu caráter foi formado por Angélica e Xuxa, gente. É tudo mesmo, culpa é? delas. Se eu sou assim hoje, se eu apanhei Não, em a casa, é vantagem culpa é que delas. tudo fica compreensível agora, né? O pessoal já sabe, olha. Foi isso. Angélica Tudo e se Xuxa. justifica. Foi isso, Tudo se esses que justifica. foram os traumas causados. Faço terapia hoje porque eu não virei a Xuxa. Não tive a pinta da Angélica. Não virou Paquita. Não vi... Gente, isso é um trauma pra criança, não viu? Isso mas não você é teve brincadeira, botinha né? branca, você teve, Era né? um dos meus sonhos Duvido que ser você não teve Paquita, botinha inclusive. Nossa, vou ter que contar essa agora. Que vergonha. Mas eu acho que é Mas importante.
Acho que é válido. Acho que é válido. Minha mãe me contou, não sei quantos anos eu tinha, que eu cheguei um dia e falei, mãe, eu vou ser loira, eu preciso ser loira. E minha mãe, por quê, filha? O que tem a ver ser loira? É porque todas as paquitas são louras. Pré-requisito, mãe. Pré-requisito. Tem que ser loira, Se cumpriu o propósito. Hoje a pessoa é loira, mas não é paquita. Deu certo. Não, tá tudo certo. Tá tudo Inclusive, certo. esse fim de semana tava a Xuxa e a Angélica no programa do Hulk. Eu não assisti porque eu não assisto muito esses programas Mas eu vi que ia ter alguma coisa assim, né? Aquelas batalhas de lip sync que estão chegando aqui, né? Tava Dublando a outra, dublando né? a outra. Achei genial, só infelizmente perdi. Mas deve ter, né? No Eu YouTube. repetiria a tua frase, só eu tiraria o infelizmente. Mas eu acho que deve ter sido divertido. Mas é porque É, eu tô tô revendo a minha infância, entendeu? Sendo bom, sendo ruim. Sim, Na época sim, a gente não tinha muito ao que comparar. Sim. O que era bom era o que tava na Era o TV. que tinha. Hoje, E pronto, né? hoje a criança ela tem milhões de coisas que ela pode assistir a hora que ela quer. E mesmo no ruim havia um certo fundo educativo, né? Porque você tinha que aprender a esperar. Exatamente. Tinha que Essa ser parte é muito real. paciente e tal. E hoje não, né? Hoje você tem tudo que você quer. No hora momento que que você você quer, quer. você pode fazer outra coisa, depois voltar do ponto onde você parou. Tudo isso, né? Que não existia. Não, é muito Eu estava diferente. comentando essa semana com alguém, assim, como era decepcionante você estar esperando para assistir alguma coisa e a televisão saía fora do ar, o canal. Não, ou a E aí história simplesmente não existia mais. Aquilo Não, você ou nunca ou mais aquela ia história ver. que Perdeu, acontecia perdeu. assim, eu lembro que acontecia muito quando eu assistia Cavaleiros do Zodíaco. Então, no próximo episódio ia acontecer uma coisa muito importante. E ele simplesmente recomeçava. Mas nunca passava É esse episódio verdade. aí. Né? Não É tinha verdade, assim, não eles tinha uma preocupação com uma continuidade. Não tinha uma cronologia, Não. era eu faço o que eu quero, o dia que eu quero. Essa é a temporada tal. Não, tu assistia a Punk e a Levada da Breca. Era tudo jogado, assim, Eu peguei né? essa época da Punk, era legal. Era legal. Era legal. Não tinha uma sequência assim, é isso aqui, te vira, né? Não, e quem que vai cobrar? Você vai cobrar onde? Você vai me dar uma carta? Vão ler a sua carta lá? Porque Querido SBT, né? Estou... não. criança Organismo. XYZ de Francisco Beltrão tá dizendo aqui que perdeu o episódio 56 da temporada 2. Tipo, Azar, né? A galera podia olhar. Coitado. hoje chega a mãe na porta da TV, não sei onde. Ai, cadê o episódio que meu hoje filho vem um mutirão de mães assim e vai ter o episódio. O episódio vai sair. Mas falando nisso de esperar, me lembrou do Castelo Rá-Tim-Bum, que era uma das coisas que eu adorava assistir também. E um dos meus outros sonhos de criança era que tivesse um canal que passasse 24 horas por dia Castelo Rá-Tim-Bum. Nunca existiu, sempre tive que esperar. Então. E acontecia muito isso de estar num episódio, daí do nada eles voltavam também e Eles não não tavam tinha nem essa aí, né? continuidade. Mas não dá pra querer tudo, né? Considera Querer dá, não dá pra Não, ter. considera que hoje você é loira. Né? Um Se sonho fosse realizado. fosse loira e tivesse... Não, mas não virei Paquita, então não deu certo também. Não, mas Era ser loira só pra ser Paquita. Parcialmente. Tu assistiu o episódio do Chaves e tava lá assim, o Chaves triste, o seu barriga dizia, não, a gente vai pra Acapulco. E daí tu esperava, o próximo vai ser lá em Ele nunca Acapulco, chegou em né? Acapulco. E daí o próximo era tanto faz. Eles sorteavam um outro e azar, não Ele tinha nunca assim, tomou um- suco de tamarindo em Acapulco Não. depois do outro dia. Não, sempre foi assim, espirrado o negócio. Virem-se com isso. Tá louco. Mas é verdade, isso que você falou realmente é bem... Parece bobeira e engraçado que a gente tá falando, mas me preocupa um pouco isso da... Porque se a gente já tem uma certa ansiedade com algumas coisas, imagina quem tá crescendo dessa forma, sim. né? Continua a Sim, ter sim. tudo na mão no momento em que deseja ter. Né? Não tá E realmente. acostumado a lidar com a decepção. Né? As conquistas muito rápidas, né? E é uma diferença muito grande de... eu quero conhecer tal banda e escutar tal música. Pô, a função que era pra te conseguir o disco, pra te conseguir, ou até mesmo pra te ter um aparelho em casa. As coisas eram complicadas, assim, né? Aham. E hoje não, hoje o Alexa toca tal música. Uhum. Vai tocar, né? E não precisa nem mexer os dedos, né? Só... Então é difícil. Realmente, a criançada tá vindo com muita ansiedade aí, né? A criançada tá muito... Enfim, né? Pesou o clima. Vamos elevar novamente, que Vamos você elevar, disse que né? seria... O astral, Seria né? alegre. Vamos elevar no o astral, cosmo. Devia ter convidado outra pessoa pra levar o astral. Mas vamos lá. Vamos. Vamos pra Curitiba? Vamos pra Curitiba. Vamos pra Tem uma Curitiba. temporada Vamos, depois em vamos. Curitiba, Angélica. E aí? Como é que foi? Então, eu fui pra Curitiba, eu tinha 15 para 16 anos, minha irmã começou a faculdade, aí meus pais pensaram, vamos levar essa aí junto também, fica as duas lá, não fica as duas lá, não incomodem mais, já deram muito trabalho por aqui, vão lá as duas então, bem bonitinhas. Aí a gente foi, fiz o segundo ano, aí fiz o terceiro ano, obviamente, entrei na faculdade, comecei a cursar jornalismo, e peguei toda essa transformação, assim, da comunicação,
Foi um momento muito transitório, inclusive, acho que no primeiro e no segundo ano que eu entrei, caiu o diploma de jornalista, então já teve... Foram realmente várias transições que eu peguei nessa época. E deixa eu pensar o que mais poderia ser interessante. Não, como é que foi a tua adaptação lá, Angélica? Porque você... Nossa, eu amava. Porque você morou, né? Beltrão, Santo Sim. Antônio, que são cidades do interior, Muito pequenas. né? E Curitiba é muito diferente disso. Eu Como amava. é que foi essa? Eu amava porque era o sonho, sempre foi o sonho da minha vida sair daqui. Nada contra. Mas é que eu sempre tinha vivido 15 anos da minha vida aqui. Eu queria conhecer coisa diferente. Né? Mas muito tempo. Pra Mas queria viver uma coisas adolescente, Pra quem tem 15, exatamente. é uma eternidade. toda a vida. Eu queria conhecer o mundo, eu queria ver gente diferente. Eu queria pessoas que conhecessem as músicas que eu gostava, ir em show das bandas que eu gostava. Curitiba tinha uma cena cultural muito, muito forte, assim. O que aqui não muito tinha... diferente. Não tinha tanto, ou eu não sabia, porque a gente fica Sim. muito preso às nossas panelinhas, né? As Sim. pessoas que a gente conhece. Então, pra mim, isso foi muito legal, poder ir ao teatro, e tinha bastante exposição e show, e eu aproveitava bastante essa parte cultural da cidade mesmo. É isso, quando a gente volta pra cá, sente bastante, né? Sente falta, não tem jeito, né? No começo eu senti bastante falta disso, de... É o aspecto cultural mesmo, tanto que agora, não ia fazer propaganda, mas a gente vai trazer um evento cultural, Sarau Dicas Beltrão, que a gente quer justamente movimentar essa cena cultural. Então Legal, vai ter, legal. Qual é que é a ideia, Angélica? Vai ter, sou eu junto com o pessoal do Aeroclube, o Lucas do Aeroclube, então vai ter banda, vai ter gastronomia, vai ter arte, vai ter algumas exposições, vai ter oficinas. Então justamente pra gente resgatar isso, de fazer esses eventos de pessoas que gostam de cultura, Legal. gostam de música. Pra Tá poder... precisando de banda? Tem umas 4. Não é piada, não. Pode ir. Fala, vou mandar teu contato lá pro eu Lucas, vou você vai mandar. lá. Não é piada. Você fala, arruma 4 bandas aí pro teu evento. Você pensa que são bandas com formações totalmente diferentes. Não, mas ele tá em todas. Ele está né? em todas. O que muda às vezes é um baterista, às vezes muda o vocalista. Né? Mas eu tô em todas. Não, Às pode ir vezes- sozinho, não tem problema. Às vezes Levo, tá em todos. não sei o que você toca, pode ir lá, chega lá. Fechou. Não, mas que legal, a ideia é isso, é trazer aí, como a ideia é para dizer assim, popularizar mais alguns aspectos culturais aqui na cidade. Trazer alguma coisa diferente mesmo, não tendo preconceito contra, mas é que muitos dos eventos são de outros gêneros de música, ou não tem tanta arte, a gente quis trazer Sim, pro sim. pessoal que gosta disso. Não, e tem muita coisa legal mesmo aqui na cidade, né? E que a gente não fica sabendo, Isso. porque são panelinhas, é a pessoa que produz tal coisa, então as Uhum. pessoas conhecem ela, sabem o que ela produz. Isso. Então, eu acho Não, bacana. mas legal. Já tem data? Dia 21 de setembro, lá no Aeroclube. Legal. Muito bom. Não foi planejado, tá? Fazer Saiu sem minha querer. propaganda aqui. É que foi pra elevar o clima também, né? Sim. Ah. Não, legal. não Foi- elevou, deu, não deu elevou. certo, Foi bom, deu não, mas certo. foi bom. Deu Eu certo. tinha deu certo. visto no teu Instagram alguma coisa sobre isso. Foi bom. Eu esqueci de fazer disso uma pergunta, porque é um evento diferente. Mas eu lembrei. É, não, já veio, tá tudo certo. A gente tá fechando algumas coisas ainda, mas então quem quiser entra lá no Instagram do Dicas do Beltrão, que a gente vai postar as atrações e confirmando as atrações. Legal. E o Érico cantando. Cantando? O que Não você faz? Você consigo- 4 canta? bandas. É, as 4 cantar bandas. não, Não canta? 4 bandas. Então, sem cantar. cantar não é uma boa, a gente vai colocar aí, né? Isso pelo bem do evento. É, Pelo bem vamos do preservar aí essa. evento. Deixar ele no baixo, na Uhum. bateria. Tá. Tá bem. E aí, Luciano? Angélica, voltando para Curitiba, então, né? Vamos voltar. Vamos Você voltar. cursou jornalismo e você trabalhou em algumas revistas lá, né? Como é que foi essa experiência? De novo, foi bem transitório, porque quando eu saí da faculdade, estava muito se dividindo entre ainda vai existir o impresso, não vai ter site, vai ter blog, qual vai ser a plataforma que vai se usar. Aham. E eram E- revistas realmente impressas que você trabalhou? Uma sim, a outra era, na época, era como se fosse impresso, só que ela era digital, então era uma coisa meio Sim, tosca, sim, assim, que tipo um tipo, flip. você vira um Tipo um flip, flip, né? exatamente. Era assim, só que ao mesmo tempo tinha um blog, então... Viu, Dudu? Escutou? Flip? Coisa meio tosca? Desculpa, não queria ofender ninguém. Não foi um Não, sucesso. é que isso faz parte da nossa realidade ainda. Tô querendo morrer agora, mas enfim. Seguindo. Adiante! Tá bom, bom. Adiante! Seguindo. Não é que a gente discorda de você, não é isso. Vamos Mas é adiante. que parecia, daí tinha umas coisas que mexiam, assim, você podia, tipo, interagir, só que aquilo lá também não tava no meio.
Me dá a impressão, o Felipe sempre me dá uma impressão de que é para agradar a pessoa muito acostumada A virar alguma coisa. impresso, né? Sim. Exatamente. Mas não adianta, porque não é o papel e também não é tão prático quanto... Não era prático, não dava pra enxergar. Exatamente, eu então, acho que não... Eu acho, para mim, o Felipe, ele até tem uma finalidade ainda hoje, que digamos assim, é dar uma valorizada nos anunciantes do impresso lá na tua plataforma de internet. Mas para leitura eu nem acho Eu não acho confortável, fácil também. né? Tanto que essas não deram certo. Então, Aham. aí depois eu fui pra outra revista, que aí no caso era impressa, uma revista feminina. Eu aprendi muito nesse lugar, porque apesar da gente ter a revista impressa, também tinha o site. E o meu chefe, apesar dele ter algumas questões ali, ele sempre estava muito focado no futuro. Então, ele sempre me trazia bastante, ele fez abrir bastante a minha mente de várias possibilidades que o futuro ia trazer para o jornalismo. Principalmente falando de marketing, de criação de conteúdo, para ficar atenta em rede social. Então, muito do que eu faço hoje foram insights que eu fui pegando dele, que ele queria que a gente fizesse na revista, só que naquela época não era possível, porque a gente já tinha uma função. Então, ele queria que a gente tivesse 39 funções, além daquela. Só que foi muito bom, porque eu comecei a ir desenvolvendo essas novas habilidades de comunicação que são necessárias hoje. Por exemplo, falar para uma câmera, que era uma coisa que antes eu não gostava, não me imaginava fazendo. Eu tinha um perfil de Instagram fechado. O meu negócio era escrever. Eu me comunicava melhor escrevendo. Então, se me falassem naquela época, você vai ter um Instagram, o teu trabalho vai ser esse, você vai fazer vídeo e vai ficar falando com a câmera. Vai falar, você tá nada a ver, tá louco, tá pirando. E é realmente o que eu faço hoje. Foi uma inversão e tanto aí, né? Não, e é uma inversão difícil, né? É muito Realmente difícil. ela é muito difícil, porque é uma conversa que eventualmente a gente tem aqui, né? De que escrever é bom e tal, mas você está sempre protegido, né? Você não precisa aparecer, né? É o teu pensamento, a tua opinião que aparece, o teu texto. E dá pra cortar. Não, Principalmente. dá Pra cortar, você pensa um pouco, isso eu não vou falar, não tô afim de... Sim, e dá para escolher, digamos assim, a tua melhor versão ali. Exatamente. Né? E o falado não, né? Depois que tu falou, o que o outro vai fazer com o que foi falado, exatamente. aí já saiu, né? Até por isso que estar aqui também pra mim é um pouco desafiador também, porque eu não sabia como seria, o que eu ia falar, se eu ia falar muito abobrinha ou não, se ia dar pra cortar, Pra se nós, eu ia ofender Angélica, alguém. Né? Pra nós. Acabei ofendendo. Mas Então, não faz foi parte, a né? intenção. Faz parte aí dessa... Mas como que tu vê toda essa evolução do jornalismo, Angélica? Desde lá dos tempos antigos em que você utilizava a internet discada até esse momento atual, né? Como que tu avalia toda essa transição aí que o jornalismo já passou? É que hoje eu não tô mais inserida no mercado para poder falar como é hoje, né? E por algum tempo eu meio que parei de pensar na evolução e acompanhar algumas coisas, porque meio que sonhos morreram nessa jornada. Eu tinha o sonho de escrever, de estar em grandes veículos, e eu comecei a ver como as coisas realmente eram, que sempre existia alguma coisa por trás, e que talvez eu não fosse alcançar aquilo que eu queria, e deixa eu tentar organizar o pensamento. E então, teve sonhos que morreram ali no meio do caminho, só que eu aprendi que eu poderia ter outros. Que não é porque aquilo tinha acabado daquela forma que eu precisava deixar de comunicar. Eu só não ia mais ser jornalista, só não ia mais estar atrás de um veículo, só não ia mais estar escrevendo, porque a maioria das pessoas já não estava muito interessada nisso. Então eu acho essa palavra meio tosca, mas foi uma reinvenção mesmo de descobrir novas habilidades. E o que acontece hoje comigo, isso é uma coisa minha, tá? É que depois de eu fazer bastante terapia, eu percebi que tem muitas notícias que me afetam de uma forma muito negativa. Então eu já não poderia trabalhar com hard news, que é uma coisa que já me dá palpitação, já me dá um nervoso, já me dá uma ansiedade. Várias vezes eu fico pensando, gente, o William Bonner, ele tem que ter um botão de liga e desliga. Eu acho que é uma coisa meio médico, assim. Porque é só desgraça o dia inteiro. Tipo, tem 1% de notícia boa. Sim. Então, eu admiro mesmo a pessoa que não
que não se afeta. Sim. Porque eu me afeto, é a minha personalidade. Não, e aí que tá, quando você identifica isso, realmente é de muita sabedoria, não, isso aqui não é pra mim, vou deixar pra outra pessoa, porque não vou funcionar dá. aqui, Eu não né? vou fazer uma coisa que só me faz mal. Não tem como. Tem locais que simplesmente, assim, não... Uma vez eu fui convidado para ser psicólogo num hospital. Então não é pra mim, sabe? Não é algo que me cabe, não vou funcionar bem lá dentro. Sim, então, sim. não vou, né? Você tem que ter uma certa resistência a isso para poder estar lá, né? Senão você se destrói junto. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é isso. E tem pessoas que têm essa habilidade, que funcionam bem lá. Então, realmente é isso, né? É essa capacidade de tu observar realmente as tuas habilidades, onde que tu funciona melhor e tu conseguir extrair o melhor disso, né? Exatamente. Então, e aí acontece uma mudança, um retorno a Beltrão, Angélica. Como que foi essa volta? Exatamente. Eu saí dessa revista, então, como eu falei, aprendi bastante, só que a gente teve algumas questões ali no final do ano, não continuei mais lá e voltei pra cá, aquela coisa, tipo, vou ver o que eu vou fazer da minha vida. E que ano foi isso? 2019? Tá. 2019, Antes eu da acho. pandemia. Antes da pandemia, Aí foi aquela coisa, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei. E Francisco Beltrão sempre foi o meu porto seguro, porque eu nasci aqui, minha família era daqui, minha infância, adolescência foi muito aqui. E a gente base, tem né? essa coisa de onde é a casa dos pais, a casa dos avós, tem essa segurança, né? Então, aconteceu que eu voltei pra cá e foi muito bom porque eu pude aproveitar os últimos anos de vida do meu avô, que foi muito, muito legal conversar mais com ele, estar ali perto dele. E ele sentia a falta minha e da minha irmã, assim, sabe? Então, foi legal conversar e ter coisas da vida dele, porque, assim, a minha carreira eu tenho a vida inteira pra construir. Só que o tempo com meu avô não volta mais. E foi muito legal. E aí, como é que surge trabalho, Beltrão? Como é que você decide, saindo justamente de um meio que digamos assim, te era mais fácil? Mais oportunidade, tinha mais veículos lá, se for colocar dessa forma, que né? te deixava mais confortável, digamos, porque envolvia escrever, né? E como é que você sai, então, desse lado da escrita pro lado do audiovisual aqui, né? Claro que você já explicou que lá você já começou a fazer, né? Mas há uma certa facilidade em fazer as coisas longe de casa, né? De se mostrar para as pessoas que não te conhecem. Sim. Né? Então, quando você vem para cá, você vai estar se expondo para gente que te conhece. Como é que foi isso? Então, na verdade, primeiro, parece uma coisa meio de coach, assim, mas eu tinha ouvido bastante, não é uma frase, mas que quando você tá buscando uma nova linha, uma nova, por exemplo, transição de carreira, você tem que ver as habilidades que você tem e o que você pode fazer com essas habilidades no contexto que você está inserido. Então, comecei a pensar muito sobre isso. Eu tenho essas habilidades, comunicação, escrita, marketing, comecei a estudar bastante marketing. E eu vi que com as habilidades que eu tinha, aqui tinha um nicho de mercado que estava faltando, que era gente que trabalhava como social media. Na época não tinha muito, isso é só 5 anos, mas realmente foi de 5 anos para cá, que atualmente, hoje toda empresa tem uma rede social, toda empresa estão fazendo vídeo, estão divulgando seus negócios. Sim. Então, naquela época não tinha agência, até tinha, mas não era todo mundo que procurava. Sim. Hoje é muito mais comum você ter um negócio e você saber que você precisa dessa presença na rede social. Então, eu identifiquei isso naquela época, comecei a estudar bastante, só que eu me sentia muito insegura porque não era o que eu tinha estudado na faculdade. E muitas vezes a gente se prende a isso. Eu aprendi isso, estudei 4 anos isso, trabalhei 5 anos nisso, então eu tenho que continuar só no que eu sei. Mas era bastante inseguro também porque eu saí da posição de ser empregada para eu trabalhar totalmente sozinha. Então, eram várias inseguranças juntas que eu tive que ir lidando ali, conta, né? encontrando o espaço, estudando. E, graças a Deus, encontrei pessoas que me deram oportunidades aqui, sabiam que eu estava começando. E, não, vou te dar uma chance, vamos fazer. E aprendi fazendo. Não tinha tanto curso como tem hoje, não tinha uma pessoa para pegar pela mão, não era igual a faculdade ou estágio, é isso que eu faço, assim, vou te ensinar hoje né? como é que você faz. Então, eu fui aprendendo a fazer. Tudo que eu faço hoje, eu aprendi fazendo. Quais foram as primeiras oportunidades, Angélica?
Por onde que tu começa aqui na cidade? Eu posso falar nome? Posso falar? Claro. Uma pessoa que foi incrível comigo foi a Tamara da Naju Cosméticos, porque eu pensei, é uma área que eu gosto, acho legal, uma área feminina, já estava atrelado ao que eu fazia na questão de revista feminina. E cheguei lá com a cara e a coragem, expliquei pra ela o meu trabalho, ela, não, vamos fechar, vamos fazer assim, vamos fechar. E ela confiou muito em mim, eu fui fazendo, mas isso de social media mesmo, de fazer o Instagram e o Facebook dela, né? Porque você usava bastante Facebook. E ela confiou em mim e eu fui aprendendo. E como é que surge aí o Dicas Beltrão? Então, o Dicas surgiu porque eu já fazia esse trabalho de social media, só que eu via que por muitas vezes eu poderia ser descartada nesse processo. Porque você faz isso, mas se eu não fizer isso hoje, amanhã tem alguém que faça. Sim. Eu percebi como que eu vou ser... E teve uma fase aí que tinha muita gente fazendo, né? Achando que isso era uma coisa fácil de fazer. Que era a descoberta da roda, que você vai É. ter 15 clientes, você vai ganhar 15 mil por mês. Se você tem 15 clientes por mês, você fica louco. Não tem outra explicação. Não tem, porque é todo mundo te chamando ao mesmo tempo. Se você não sabe colocar limite, você fica louco. Porque as pessoas acham que... Na época você achava mais. Que é 24 horas, que colocam prazos que não tem nada a ver, aquele prazo, porque a urgência... Uma coisa que eu aprendi também. A urgência do cliente não é a minha urgência. Eu sempre explico, olha, tem esse horário, tem esse tempo hábil para você me solicitar coisas, porque senão a gente acaba ficando louco. Você fica só na tela do celular, no computador e fica louco. Mas, voltando à sua pergunta de como surgiu. Quando eu trabalhava nessa revista feminina, a impressa que eu falei, a gente tinha bastante evento de imprensa que a gente era convidado. Então, era convidado jornalistas, na época existia blogueiro de gastronomia, existiam uns nomes, assim, em Curitiba que estavam, durante anos, eles eram conhecidos como renomados. Então, por exemplo, abriu um restaurante novo, todo mundo era convidado para conhecer, para depois sair na mídia. O assessor de imprensa convidava e a gente ia conhecer os lugares, enfim. Aí eu comecei a perceber que de um tempo, assim, começaram... Não era só jornalista, não eram só nomes conhecidos e veículos conhecidos que estavam ali. Na época tinha muito blog, então eram blogueiros, e começou a surgir pessoa que tinha Instagram. Páginas de Instagram que também estavam nesses eventos. E na época a gente tinha uma rixa, assim, tipo... Ai, nossa, aquele ali nem estudou, não sabe o que tá fazendo. Nossa, que nada a ver, que ridículo. E, cara, tem uma página que é hoje sensacional, que chama Que Fazer Curitiba, que desde aquela época, o nome dela é Maria, ela começou, encontrava ela desde aquela época em eventos, e eu comecei a perceber que ela tinha clientes grandes, que ela tinha uma influência grande, e ela fazia tudo sozinha. Mas eu não tenho certeza se é esse, Angélica. O Que Fazer em Curitiba não veio de um impresso? Porque, assim, eu não tenho certeza. Eu sei que tinha muitas dessas páginas. Na minha cabeça, tivesse... não. Porque pelo que eu lembro, ela tinha só um site, assim, que ela postava as coisas também. Porque eu lembro de um impresso de Curitiba que era algo assim, tipo, O Que Fazer em Curitiba. Que acabou inspirando uma das publicações do Jornal de Beltrão, aqui, que foi o Guia de Compras e Serviços. Que era... Ela já fazia avaliação de lugares, assim, dava estrelas, né, para determinados... Visitava os bares e tal. E eu não tenho certeza se é esse nome, né? Eu acompanho O Que Fazer em Curitiba pelo Instagram, às vezes. Mas aí, agora que eu lembrei que existia uma publicação impressa, que, obviamente, logo deve ter tido site também, com um nome muito parecido com esse e com uma finalidade muito próxima, né? Semelhante. Eu acho que não era dela porque ela fez outra faculdade, então acho que o timing aí não dá certo, mas tinha várias outras páginas, não era só essa. Imagina. Teve algumas que continuaram, tinha página de jornalista também, teve gente que terminou, e agora tem várias outras surgindo lá. Toda vez que eu abro, como eu vou bastante pra lá, aparece bastante publicação de lá pra mim, né? Então tem bastante. E tem muito mercado. E o que eu percebi me deu do nada, assim, um dia eu tava em casa trabalhando, nossa, mas eu poderia fazer isso aqui. Porque a cidade está crescendo bastante, tem vários lugares novos. Quando eu era adolescente aqui, a única coisa que existia era posto de gasolina, nem mercado abria no domingo. Então eu sou dessa época, que realmente não tinha muitas coisas. Eu entendo que para quem vem de fora, de uma cidade muito maior,
ainda ache que não tem tanta coisa aqui. Mas pra Sim, gente que viveu essa Sim. época, a gente sabe como Não, tá e realmente bom. tem muita coisa. Né? Essa semana ele ouviu uma crítica de alguém. Aí tava no jornal e tinha um político lá que veio fazer vamos chamar assim, uma turnê na região. Tudo. Tour sudestina. Uhum. E aí ele falou, bom, quase passamos fome aí, porque domingo à noite, não sei o que, a gente chegou e, enfim, da região, chegaram de volta Sim. a Beltrão, não sei se foi Uhum. domingo, mas chegaram madrugada já de volta, tipo 2 da manhã. E aí, mano, não achamos nada aberto. Claro, para o Beltranense até talvez saiba onde ir, porque vai Sim. ter um ou Uhum. outro lugar aberto, mas para quem chega sem conhecer a cidade, não vai encontrar mesmo. Não é tão fácil. Essa restrição de horário ainda existe bastante. Era uma coisa que me Uhum. pegou muito quando eu voltei pra cá, porque minha cabeça não demorou pra acompanhar. Aham. Só que depois de um tempo eu também comecei a entender que o mesmo funcionário que ele tá lá de manhã é o que tá de noite. Então não tem essa rotatividade tão Uhum. grande pra gente exigir que os lugares fiquem abertos tanto tempo. Sim. Então eu começo a entender a cabeça do comerciante também. Um dos meus clientes hoje é uma cafeteria. Então eu entendo como funciona Sim. pra eles. Eu entendo que não dá pra ter tudo todo dia, Uhum. que não é viável Sim. pela rotatividade mesmo. E a gente vai começando a entender isso e respeitando mais Sim. quem trabalha com isso também, né? Mas eu acho muito legal poder ter esse... Eu me recordo assim, né, que teve a fase do TripAdvisor, né? Sim, aham. Que tu ia lá no TripAdvisor e colocava o nome da cidade, te dava algumas dicas, mas ainda era uma coisa meio engessada, assim, né? Tava ali, tinha a nota, né, tinha algum referencial. Mas hoje é muito interessante como tem isso de... tu procura no Instagram, dicas de tal lugar, ou enfim, o nome nesse sentido, e terão dicas mostrando imagens, fotos, e tu vai ter uma real noção do que tem ali para te poder escolher com mais tranquilidade, né? Então, houve uma evolução. Eu lembro de quando tu ia fazer uma viagem, tu tinha que escolher um hotel e era um chutão, né? Não tinha Porque foto, não tinha nada. não tinha nada. Às vezes tu te baseava numa dica da agência de viagens, e que às vezes podia ser uma furada, né? Então já aconteceu de tu chegar lá assim, puxa vida, mas é aqui que eu vou ficar, e, né? E hoje não, hoje a coisa ela tá muito mais visual, tá muito mais fácil de ter acesso. E a coisa ela é sempre muito nichada, né? Então, eu sempre falo que tem uma página aqui na cidade que é o Agenda Rock Beltrão, que ali eles condensaram tudo que acontece de rock aqui na cidade. Olha, eu nem sabia. Pois que é. coisa legal. Tem muita Então, coisa que a gente não sabe. Então, eu acho isso muito legal, porque, beleza, o que vai ter hoje aí? Uhum. E tá lá onde vai ter algum show de rock, Programação. tem uma programação, e beleza, né? Porque, assim, antes, se eu não seguisse o Formosa, eu não ia saberia, saber o que vai aham. tocar no Formosa, né? Se eu não sigo, sei lá, outros bares aí, o Odder, enfim, não sei, tu não sabe o que vai ter, né? Então, e o Dicas de Beltrão vem muito nesse sentido, né? Pô, tu entra ali, tem dica de tudo mesmo, né? É muito amplo, tu consegue ter um cardápio da cidade, digamos assim. Eu acho É que muito ainda legal. falta isso de evento, realmente falta bastante trazer isso. Mas que bom que tem gente que tá fazendo, né? Tem É. outros Instagrams que Sim. estão fazendo. E é isso que eu falei antes. As próprias empresas, por exemplo, eu tenho um bar, eu coloco ali a minha programação. Uhum. Então, acho que facilitou, porque na nossa época, não sei se vocês lembram, era flyer. Era um Sim, flyer. sim. Banda tal, vai tocar dia Aham. tal, e tinha que imprimir. E era desse jeito que a gente ficava Sim, sabendo. Ou postava no Orkut. O famoso Orkut. Não, e engraçado, esses dias aí, tava eu e o Bruno contando uma história pra Gabi, assim, e a gente falou alguma coisa de que, sim, na época a gente tinha que... acho que a minha avó tinha ensinado a fazer uma cola pra gente colar cartaz nos postes da cidade, avisando que ia ter... isso lá em São Leopoldo, pra avisar que ia ter show. E ela achou aquilo muito absurdo. Assim, né? E realmente, a gente saía Sim, de colando, noite, colando, e a avó que ensinou a fazer a cola, que dava certo. Cartazes já foram colados em postes. Né? Acredite. E era assim que tu ficava sabendo. E as pessoas iam muito mais do que hoje, porque era muito difícil saber o que estava acontecendo. É. Então, quando você sabia que ia ter tal coisa, você tinha que ir. É, Porque você nunca mais ia saber o que estava acontecendo. exatamente. E às vezes acontece de, tocou tal banda. Pô, nem fiquei sabendo. Né? Porque realmente não chega, não... É tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido. Às vezes se decide na sexta que vai ter um show no sábado. Ah, não vi. Ou isso, né? Pô, abrir um restaurante novo. Quando que tu fica sabendo que tem um restaurante novo pra ti na cidade, né? Então, realmente é algo que vem e contribui muito, né? Como que funciona, assim, Angélica, a escolha dos lugares que tu vai divulgar? Enfim, como que é o processo? Ou se alguém quiser te procurar para divulgar, como que a coisa anda? Eu sempre falo que eu tenho 2 clientes. Eu tenho o seguidor,
que ele quer ver coisas novas, ele quer conhecer a cidade, mas eu também tenho o meu cliente, que é quem tá pagando pra estar ali. Então, eu sempre faço... Como é que eu vou explicar? Eu acho que quando você faz um trabalho, inevitavelmente quem vai te procurar é quem se identifica com você. Então, tem algumas coisas que as pessoas meio que sabem de mim. Ah, ela gosta de café, gosta de hambúrguer, gosta de comer tal coisa. Então, eu acho que eu já acabo atraindo esses clientes que gostam do meu perfil, que não tem nada demais. Não sou modelo, não sou influenciadora, não viajo 25 países em um mês. É uma vida real mesmo. Eu não tenho nada de... Eu vou postar o café que tô tomando de manhã, entendeu? Não é uma vida construída. Então, eu acho que é isso que acaba atraindo mesmo. Um perfil real de uma cidade que ainda é pequena, né? Não dá pra dizer que... apesar de ser uma das maiores da região, ainda a gente pode considerar que é pequena média, né? E tu lembra qual foi o primeiro vídeo que você fez, que você publicou? Nossa. Quem foi teu primeiro cliente? Nossa. Porque você teve que convencer alguém, né? Nem Sim. sempre. Não, é verdade. Sim. Não, eu tô pensando. Ó, o que eu lembro porque que foi era um assim, negócio diferente. Quando eu comecei, faz 5 anos já que eu tenho Dicas Beltrão. Quando eu comecei, já não era tanto vídeo, não era todo mundo que produzia vídeo. Já se falava muito no mundo do marketing. Ó, aprendam a fazer vídeo, aprendam a editar, porque no futuro é só vídeo. Ninguém vai ver foto, ninguém vai ler nada. Então já fui me preparando meio aí, só que a gente sempre vai segurando até realmente ser necessário, né? Então, eu comecei com várias dicas espontâneas mesmo, e era foto e texto, mas aquele texto rapidinho só que era meio bizarro a minha cabeça de jornalista, porque eu fazia os parágrafos como se eu estivesse escrevendo uma matéria, mas eu tinha consciência que tinha que ser enxugadinho. Então, era foto, indicação do lugar, e eram dicas espontâneas minhas mesmo. Eu tô tentando lembrar. Quem foi o primeiro cliente? Qual foi o primeiro vídeo que eu fiz, gente? Eu falei que memória não era forte. Daqui a pouco, velho. Não é legal essa pergunta mesmo. Se eu pegasse assim, o feed ali agora, eu ia voltar ali, vou saber qual foi. Por exemplo, o nosso primeiro episódio a gente quer refazer, porque a gente acha que ficou muito ruim. Né? Mas que bom, quer dizer que vocês melhoraram muito, é isso que eu penso. Olha, tomara. Não, mas quando a gente assiste, realmente deu uma boa melhorada. Eu não é, Dudu? Outro nível. Mas é para isso, né? Porque você também deve ter essa sensação de que a coisa foi ficando mais fácil, que você foi melhorando. E vai ficando mais fácil pelo treino, né? Exatamente. Então, as primeiras vezes que a gente gravou o Cuca, era eu vou muito procurar tenso. depois. Dá uma olhada. Sei lá até quando foi muito tenso, né? A gente já começou com amigos, com pessoas que a gente tinha mais confiança mesmo. Isso é. Pra ir se soltando é melhor. Porque quando eu cheguei aqui, a gente começou a conversar eu sentir que deu uma... Para facilitar a nossa Essa vida. Porque senão, se fosse começar com alguém que a gente não conhecia... Ia ser muito tenso. E mesmo assim era tenso. Parecia que a gente estava fazendo um negócio ao vivo, sabe? Muito na tensão, a gente fazia tudo muito certo mesmo. E escolher os amigos foi um grande facilitador mesmo, né? Porque o primeiro episódio foi a Flaviana, né? Que é muito amiga do Luciano, então favoreceu muito. Que a gente brinca que é a nossa madrinha, né? Isso. E aí o segundo foi o Valdir, né? Valdir. Que fazia parte do grupo da época, lá o Valdir Espada Júnior, né? Então, que vem toda a origem do salame, enfim, tudo mais. Isso eu não expliquei pra gente. Essa parte ficou, né? Ficou a parte do nome, né? E aí, daí a gente começou, beleza, acho que tá indo, né? Então, daí nós fomos com pessoas que daqui a pouco, tu conhecia um pouco, mas, né? Até chegar ao ponto de poder convidar pessoas que nunca conversamos, com intimidade, vamos lá e poder... E hoje a gente diz que o podcast nos dá muita oportunidade de conhecer pessoas que a gente nunca conheceria de outra forma. Porque você até pode saber quem ela é, ela talvez saiba quem a gente é. Mas não fosse o podcast, você não teria essa facilidade de sentar e conversar. A gente, eu acho que nunca estaria no mesmo lugar conversando, então... porque fases diferentes, amigos diferentes, exatamente. Né? Então, sim. É legal. Aquilo que a gente hoje, né, são bolhas diferentes que a gente vive. E o podcast tem essa facilidade de nos aproximar das pessoas, né? E isso é muito legal, porque tem histórias incríveis aí que a gente nem fazia ideia. E né? não só da gente, porque daí aquilo que fica próximo aqui vai para quem assiste, né? Então é uma maneira de mostrar às pessoas que é muito legal. Mas voltando lá, a gente era muito tenso no começo, né? Isso foi ficando bem mais fácil, bem mais leve de fazer. E eu imagino que para você também, né? Então talvez os primeiros vídeos tenham sido muito pesados, assim, a produção para você ficar satisfeita, não, é isso aqui mesmo, eu
vou soltar, vou publicar ele. Fazer 30 vídeos até, que, beleza, acho que... Mulher tem ainda outras coisas, porque além de você estar analisando a fala, a comunicação, a informação, você ainda está se analisando inteira. Sim. Então, você analisa a roupa, o cabelo, o rosto, coisa que você não gosta em você. Então, pra mulher, é muito mais pesado, porque vocês, qualquer coisa tá bom. Tipo, vocês não vão ficar olhando tanto isso, duvido. Vocês estavam trazendo outras questões aqui, vocês não estavam se olhando no vídeo. E pra mulher tem isso. Além de todas as questões que eu tinha, de não achar que eu não falava bem, enfim, eu ainda ficava olhando coisas que eu não gostava em mim. E hoje eu já não olho mais. Tipo, acho que acostuma também a gente ficar se olhando, ouvir a voz. Era uma coisa que eu odiava, ouvir minha voz, achava minha voz horrível. Aí eu comecei fazendo e ao longo do tempo as pessoas, nossa, tem uma voz legal, você fala bem, não sei o quê. E quando a gente ouve elogio, é bom. É bom, claro que é bom. Porque é uma validação de que... Eu lembrei agora que a primeira coisa que saiu elogio foi a risada do Érico. As pessoas não sabiam que ele ria. Eu pensei, nossa, será que eu ando tão sério por aí assim? A risada foi muito impactante, assim. Não, a risada do Érico ajudou muito no início do podcast. A suavizar a imagem dele. Isso, foi um bom suavizador de... O Érico dá risada, olha só. Mas e realmente, né? Acho que quando tu pensa no... Aqui nós recebemos foi um convite, uma parceria que seria de roupas pra gente, né? No sentido de a gente poder escolher uma roupa e ir mudando a roupa de uma loja, enfim, tudo mais. E a gente pensou meu Deus, que trabalho, sabe? E a gente não fechou essa parceria porque, muito trabalho. E trabalhar com moda é muito difícil. A gente tá sempre com a mesma roupa. Exatamente. Quer dizer, sempre não, porque hoje ele está de colete. Aqui, né? Mas Aprovado. Aprovado, tá demais. Muito obrigado. Outra coisa que as pessoas precisam saber é que eu queria vir com outra roupa. Só que tá muito frio hoje, então acabou ficando só com a blusa branca que o outro casaco eu tirei. Então acabou com o look que eu tinha preparado, o look podcast. Temos um problema com roupas pretas aqui, né, Luciano? Não. Mas estamos trabalhando. Para resolver essa questão. Assim que... Tipo a época da MTV que não podia ir de verde porque senão sumia no... Isso, tipo isso. No chroma key. Nem se usa mais chroma key, né? Outra coisa que acabou. Foi? Eu acho que sim. Quem usa? Não sei. Hoje é a tela verde do Instagram. Tá. O fundo verde. Não, realmente, né? E o que tu já enfrentou, assim, quais os desafios aí, Angélica? Onde tu sentiu mais dificuldade? Onde tu sentiu algumas barreiras, assim, pensando especificamente no Dicas de Beltrão? Eu acho que eu falei bastante ali, que no começo eram umas inseguranças minhas mesmo, de estar sozinha. Hoje eu trabalho totalmente sozinha, então às vezes tem umas... tu que faz tudo. Eu tu faço grava, tudo. Tu edita. Às vezes eu consigo a ajuda da minha irmã quando ela tá aqui pra me gravar, porque era uma coisa que... uma das grandes dificuldades era porque nos Reels, no feed eu não aparecia tanto. Eu comecei a aparecer quando justamente os vídeos ficaram inevitáveis no Instagram e tinha que colocar uma cara ali no vídeo, porque antes era a foto ou mostrava o lugar e eu não aparecia tanto. Só que quando eu comecei a aparecer, eu vi que aquilo dava muito mais resultado, as pessoas gostavam muito mais, interagiam muito mais. É uma chancela de, é um perfil real, tem um rosto ali. Então, eu acho que o grande... Isso mudou na comunicação também, né? E as pessoas... sair daquela coisa do modelo, do tudo perfeito, para a realidade, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa normal, real, que está divulgando alguma coisa. E uma das grandes dificuldades também é de ser levada a sério. Porque eu acho que ainda existem algumas pessoas que acham que por ser internet não é sério, não é trabalho, não precisa ser pago. Vou oferecer tal coisa, sabe? E a gente sabe que não é assim. Existem contas, adoraria fazer tudo de graça. Não é assim que funciona. Mas não é assim que funciona. Então, eu acho que ainda existe uma dificuldade de alguns setores ou algumas pessoas entenderem que é um trabalho, que eu não tô brincando, e que dá muito trabalho. E que dá muito resultado. Espero que sim. Ali bateu a humildade, né? Espero que sim. Porque eu acredito que as pessoas hoje elas se baseiam muito nisso, né? A indicação.
Suponha alguém que foi ali, experimentou e tá te dizendo, olha, isso aqui é legal, vale a pena tu fazer a experiência, né? Então, acredito que isso mudou muito. A história dos influencers, né? De tu tá ali influenciando, tu tá ali divulgando alguma coisa. Enquanto tu é um influencer com responsabilidade, que tu tá divulgando coisas que são legais, coisas que tu confia, então é outra história, né? Tanto que eu nem gosto muito da palavra influenciadora, porque eu acho que são os outros que têm que dizer se você influencia ou não. Então, quando me perguntam o que você faz, eu falo, eu crio conteúdo. Se eu influencio ou não, são as outras pessoas que têm que dizer. Então... Perdi a linha de raciocínio. Então é isso aí, né? Muito obrigado. Então é isso, tchau. Mas acaba se tornando dificultoso porque é tudo muito novo. Então tem alguns clientes que eles não entendem nem como funciona, o que eles precisam. Eu tenho que explicar, eu vou no lugar, vou fazer as imagens, edito pra você, te mando pronto, posto, mando convite. Então existem algumas dificuldades da pessoa entender como funciona também. Isso deve ser uma dificuldade grande mesmo, né? Porque... É tudo muito novo, até a gente tá tentando entender como funciona, né? Não, é bem isso aí. Porque eu acho que tem uma época, aí o Luciano pode ajudar, mas... Vamos pensar que muito provavelmente... Não, mas vamos lá. Não, é para ele trabalhar no jornal. Tá. É que... Ufa. Eu acredito que muito provavelmente antes devia acontecer algo assim. A empresa ligava pro jornal e dizia, eu tenho empresa tal e eu quero fazer um anúncio. Manda as coisas para vocês, né? E digamos assim, e tu tinha que criar o anúncio, né? Tu, enfim, a pessoa que era responsável por isso, né? E a pessoa criava lá e tudo mais, assim, sem o dono da empresa ter alguma noção do que seria interessante ou não, ou até mesmo de ter uma logo, ou, né? Acho que muitas logos que hoje são famosas aqui na cidade devem ter sido criadas pelo Jornal de Beltrão. Com certeza. Nesse sentido de a pessoa que era responsável lá pelo design criou e simplesmente a coisa saiu e virou, né? Então, acho que tem uma evolução muito grande no sentido de que hoje... Tipo as o pessoas... provedor genuinamente beltranense. Exatamente. Houve uma evolução muito grande aí, né? Então, mas eu acredito que tem muitas pessoas que ainda não, né? Que elas ainda não entenderam como essa coisa do digital tem muita força. E de como tu ter um influenciador ali te auxiliando, enfim, uma pessoa criando conteúdo, que isso traz um resultado que é muito diferente para popularizar a tua marca, né? É que como... Ai, desculpa, pode falar. Não, tudo fácil. Vamos tirar o paro aí, pá. Eu só ia dizer, a única coisa que eu corrigiria no que o Eric falou é que a publicidade, ela é pouco espontânea, né? Então, existem os casos dos clientes que procuram, né? Independente da mídia, o rádio, o jornal, a TV, mas as empresas de comunicação sempre venderam porque tem vendedores. Então, é preciso ir atrás do cliente. Isso não mudou, né? Isso é uma coisa que não muda. Mesmo com essa mudança aí, se você ficar esperando, o cliente não vem. É diferente, as pessoas buscam o teu serviço. Então, o jornal, as rádios, a televisão sempre foram procuradas para produzirem matérias, né? Atenderem a necessidades. Mas a venda de publicidade, que é o que sustenta esse trabalho todo, ela depende muito de vendedores, né? Então, isso é preciso valorizar. Entendi. Não existe manutenção de nenhuma empresa de comunicação se não tiver vendedor. Outra coisa que eu tive que me tornar vendedora. É uma grande dificuldade, né? Não é uma coisa fácil. Né? Pra mim era muito difícil, quando eu comecei a fazer social media, era muito difícil porque, pra mim, na minha cabeça, eu era escritora. Eu não sabia muito. Sim. Isso nessa última revista que eu aprendi muito. A lidar com o cliente, porque antes eu achava que jornalismo era, vou escrever umas coisas legais lá. E não, gente, sempre tem que ter alguém pagando, tem que ter alguém sustentando aquilo ali, não é... Sempre vão existir, no final das contas, sempre vai ter boleto para pagar. Então, sempre vai ter alguém para manter aquilo. E foi uma das dificuldades que eu fui entendendo e aprendendo a lidar com o cliente. E, às vezes, a gente precisa educar no sentido de que ele não entende o meu trabalho. Então, com muita educação, eu preciso explicar como funciona. Porque como eu tô muito inserida nessa bolha, às vezes eu acho, mas todo mundo já sabe, como não sabe? Não é. E realmente, falta um conhecimento mesmo de... Mas na minha profissão acontece, né? Uma pessoa chega lá no consultório e fala assim, eu vim aqui porque uma amiga me falou, meu pai disse que eu tenho que vir, mas eu não sei como é que é.
né? Eu não sei a diferença até hoje. Você é psicanalista, né? Sou psicanalista. Eu não sei a diferença da psicanálise pra psicologia clínica, assim, que eu faço. Até Vai lá, hoje eu não Érica. sei. Bom momento pra você explicar pra nós. Eu também não sei. Agora Tem fui- que sentar agora no fui divã. Não é obrigatório, mas o divã faz parte da clínica em psicanálise, o divã Da faz parte. experiência freudiana. Isso, exatamente. Aí é que tá, né? Se inicia com Freud, depois vem outras escolas, né? Aqui eu sigo é a escola lacaniana, que é basicamente muito freudiana, mas, né? Mas a diferença tá, assim, em... Respondendo a pergunta, então, né? Tá muito em, digamos assim, aquilo que hoje se transforma em um sintoma psicológico, aquilo que está te incomodando, porque normalmente as pessoas vão procurar porque existe um sofrimento, né? Ou é a tristeza, ou é a ansiedade, enfim, alguma outra coisa que está ali provocando alguma angústia, né? Eu acho que talvez exista uma diferença que outras linhas, elas estão muito voltadas a resolver o sintoma, né? Tentar dar um jeito de fazer com que esse sintoma seja apaziguado, para que ele possa diminuir. A psicanálise está mais voltada a favorecer para a pessoa compreender por que esse sintoma existe. Porque esse sintoma, normalmente, ele está relacionado com alguma coisa que tu repete sem perceber. Que daí, digamos, é o que seria muito mais o sintoma psicanalítico. Aquilo que tu faz inconscientemente e que costuma te trazer um sofrimento. Aí tu vai identificar isso e por que isso existe. E a partir disso tu consegue lidar melhor, né? Porque a gente não consegue simplesmente, isso que é meu e está intrínseco a mim, eu vou simplesmente remover de mim. Não, infelizmente faz parte. Adoraria, né? inclusive, que tivesse. Exatamente, seria ótimo, né? Só tomar um remedinho, né? Tira com a mão, assim, ansiedade. Não, seria fantástico. Mas quando tu identifica o que é esse causador, qual é a repetição, o que tu tá fazendo. Quando uma pessoa fala, por exemplo, eu tenho o dedo podre. É repetição, né? Tem algo inconsciente que tu tá fazendo ali que, né? Ou, eu tô sempre endividado. Eu tô sempre... São repetições que causam sofrimento. E aí não tem uma receita porque cada pessoa vai ter a sua repetição, né? Então essa pessoa, nesse processo que ele é muito único, ela vai identificar isso e aprender a lidar ou conviver para que os sintomas possam atenuar. Entendido. De forma bem resumida, acho que seria isso. Não, ficou bom. Explicando em 2 Gostou, minutos. Luciano? É bem injusto, né? Explicar A isso. dúvida é bem comum. Né? Como? É uma dúvida que muitas pessoas têm, né? É uma dúvida comum. Sim. Mas que às vezes a gente tem dúvida e não vai buscar a resposta também. Então, Não, mas é isso aí. Foi oportuno. E claro que assim, eu não entro nessas de que, não, você tem que ser a minha linha, eu não gosto dessa coisa meio time de futebol, assim, e vão brigar por causa disso. Eu acho que cada pessoa precisa identificar, até digo que antes da linha, com qual profissional ela se sente bem. Né? É o que eu sempre falo quando me perguntam de terapia. Com quem que tu olha assim e beleza, eu vou conseguir formar vínculo com essa pessoa aqui, né? Aí depois, sim, tu vai identificar qual é a linha que tu vai te sentir mais à vontade, né? Também tem isso, para te compreender essas coisas que estão dentro de ti que não são muito fáceis aí de se lidar. Mas eu sou suspeito para falar, eu também faço terapia já há uns 20 anos mais ou menos, então... E sempre tem coisa, né? Sempre tem tem coisa, coisa. Você né? acha, não, agora... Eu chego pra sessão, então, né? Aconteceu... tem novidades, né? Mas acho que... Tá bem? Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Caminhamos pelo trabalho, caminhamos pelo psicológico, vamos caminhar pelo espiritual agora. Vamos. Como foi que o cristianismo entrou na tua vida e quais foram os impactos dele, Angélica, na tua vida? Na verdade, quando eu era criança, adolescente, assim, minha família era católica, mas era aquela coisa de não tinha conhecimento, não se lia a Bíblia, não se falava muito. Eu estudava em um colégio católico, a gente fazia as orações, então era uma coisa muito repetida e só uma coisa por ser, não existia uma busca, um conhecimento. É mais cultural, Não tinha uma explicação, tu só repetia. Só repetia, faz tua oração aí depois de dormir e tal. Aí, quando eu me mudei pra Curitiba, me convidaram um dia pra ir numa célula que é aquele grupo da Igreja Batista. E era um amigo meu, a gente é amigo até hoje. E eu e ele, a gente sempre foi muito parecido em muita coisa. Pensei, se ele tá indo nesse negócio de louco aí, vamos junto também. Se ele tá indo, vamos lá ver qual que é. E eu comecei a ir bastante nessa igreja. E eu comecei a conhecer Deus e Jesus de verdade. Eu falo de verdade porque pra mim foi, né? Mas pra cada um tem a sua experiência e a sua fé. Não quero falar de uma forma que, a minha é a correta e todas as outras pessoas estão erradas. Não é isso. Aí eu comecei a ver que aquilo era muito interessante. Cada vez que você abre a Bíblia é uma história diferente. Nunca vai ser a mesma história que você vai ler.
E Mesmo lendo a mesma história. mesmo lendo a mesma história, e vai se revelando, e eu amo falar sobre isso, mas eu sei que não é um podcast cristão, então eu vou dar uma, Mas segurada aí na Tivemos- pregação. Tivemos uma aula de psicologia, psicanalítica. Podemos Pois ter é, uma aula né? cristã. Podemos ter mais uma Problema nenhum. palestra aí, não tem problema. Problema nenhum. Mas eu gosto bastante de ler sobre, ouvir, e hoje tá muito fácil porque eu posso ouvir, a gente chama de pregação, é o que seria o sermão do padre. Não sei se vocês têm alguma ligação com... Já foram igreja evangélica, sabe como Eu funciona? sou. Você Sim, é? eu sou. Então não preciso explicar. Sou cristão. Ah, tá. Então, hoje é muito fácil, eu posso ouvir pregação do Sim. mundo inteiro se eu quiser, Sim. então tem muito conhecimento sendo derramado. Ah, E eu gosto muito de aprender mais porque é uma coisa que não acaba, é eterno. E eu sempre Sim. tive uma sede de conhecimento e perguntas quando eu era criança que hoje, pra mim, foram respondidas. Então, é isso que me mantém. E eu acho que muitas pessoas estão tão perdidas hoje porque elas não têm esse senso de propósito. Ficam realmente correndo atrás do vento e correndo atrás de coisas que acabam. E pra mim isso é eterno. Perfeito. Não era pra ser uma pregação, mas acabou sendo um pouquinho. Não, achei. Não. Foi bem tranquilo. Acho que é legal, né? É aí que tá, né? A ideia do podcast é sempre poder favorecer para que todos esses pilares aí possam ser falados, né? Então... E tem muita gente que pensa que não é possível conciliar, por exemplo, a espiritualidade cristã com a psicanálise. Né? Exatamente. Mas E eu acho que isso você tá é uma mudando pessoa- bastante. você é uma pessoa que está vivendo as duas coisas, né? Exatamente. E que vê o lado positivo das duas coisas. Eu acho que é necessário, porque Sim. muitas pessoas, elas acabam entrando nessa de que Deus, ele é o gênio da lâmpada. E Deus, ele é Deus, ele não é o gênio da lâmpada. É ele como não... se você não precisasse procurar resolver os seus problemas também. Né? Exatamente. Colocasse tudo Sim. só para ele resolver. Exatamente. Então, existem alguns erros aí que, no meu começo, até eu acabei cometendo, porque a gente acerta depois de errar bastante, né? Aham. Então, hoje eu entendo que o relacionamento é dessa forma, que não é o que eu quero, é o que eu preciso. Acho que é legal de pensar que, quando eu falei de pilares, nós temos diversos pilares que nos sustentam, né? Sim. E, eventualmente, talvez, pode ser que tu não tenha algum deles, então isso faz com que o outro precise ser um pouco mais reforçado, né? E nesses pilares tem o quê? Tá teu relacionamento, tá trabalho, tá família, tá tua espiritualidade, tá o lazer, né? Acho que tudo isso... E acho que isso que o Luciano fala, ele é muito importante, né? De que você pode, sim, ter esse pilar espiritual, isso não quer dizer que tu não vá precisar de uma terapia, né? Assim como daqui a pouco uma pessoa que faz terapia, sim, ela pode sentir necessidade também desse lado espiritual, né? Então, essas coisas, elas podem, sim, elas podem favorecer como pilares para que você possa ter a tua sustentação, né? É que eu acho que falta um pouco de sabedoria, de saber o que é da religião, o que é da responsabilidade de Deus, de Jesus, e o que é da minha responsabilidade. Isso. Então, tem coisas que eu vou precisar de ajuda humana. Tem coisas que o sobrenatural é só Deus que faz, né? Sim. Então, de separar mesmo. Mas eu acho que é uma coisa que tá caindo, porque antigamente se acreditava muito que, não, é só Deus, não pode fazer terapia, não pode usar remédio. Não... E é uma coisa que, inclusive, nas pregações tem sido... As pessoas que eu ouço, pelo menos, têm falado muito, gente, procure ajuda. E isso teve uma evolução muito grande, né? No sentido de pastores, de padres poderem estar, digamos, não, isso aqui... Tudo bem, né? Eu te escuto, mas é importante tu ter essa outra... Esse respaldo profissional, de isso. alguém que estudou a mente humana para saber Exatamente. te guiar. E de reconhecer que existe, por exemplo, vou dar um exemplo bem típico, que existe depressão. Exatamente, Porque essas coisas, até um tempo atrás, eram tratadas, vistas como simplesmente espirituais. Pelo pessoal Ou tá mais louco. religioso. Tá Não, louco. mas era o demônio, né? Era uma coisa assim. E hoje você vê os pastores dizendo, não, a depressão é uma doença, é uma questão química, você precisa tratar. É que se né? demoniza, às vezes, sem vergonhice também, né? Às vezes também. É, Não tô entrando tem nessa de questão tudo, da depressão. tem de tudo. Mas é que tem gente que sempre quer transferir a culpa pro outro. sim, então sim. aproveita e coloca na culpa do demônio, o que não era sim, nem ele, era sim. você mesmo. Mas, que fez, mas né? algo que é muito comum e que é muito falado para pessoas com depressão é que é falta de Deus. Né? Pô, aí tu tá ali com uma pessoa que daqui a pouco ela frequenta, ela tem a sua fé e tu chega dizendo que, sim. mas tu tá... Não, são coisas... É um né? desequilíbrio químico, às hoje vezes você precisa até de remédio. E hoje você tem, inclusive, alguns dos pastores mais famosos do país admitindo assim, olha,
eu não vou falar nem pastores, mas lideranças religiosas, Uhum. né? Que admitindo, assim, não, eu passei pela depressão e eu Sim. superei Isso dessa é muito forma. importante. Claro que é. Claro, você precisa mostrar que isso é normal, que isso faz parte, que isso é uma questão de saúde, né? E que você depende de outras pessoas te ajudando também, né? E de medicamentos e de outras terapias, vamos falar assim. Uhum. Sim. Que não é só a religião que vai resolver tudo. Eu acho que o padre Marcelo Rossi foi um dos grandes, assim, que É, admitiu, foi na dos TV. padres, Imagina aí quantas pessoas não aham, alcançou, né? Então isso é muito importante. Dos padres você tem ele, você tem o Fábio de Mello também falando isso, você tem o Rodrigo Silva, que é um pastor historiador lá, né? Isso eu não Uhum. conheço. É que tem tantos Esse nomes. Esse é tem meio que tantos um nomes. arqueólogo. Ah. Que é, Não, mas indo para outra ponta que agora, não é bem né? pastor, porque ele é... Enfim, é alguém que fala muito de Bíblia Uhum. e de Jesus. Me fala o nome depois que eu quero pesquisar mais. Rodrigo Silva. Tá. Você vai aprender muito de história Gosto muito. com ele. Gosto muito sobre isso. Uhum. Se quiser aprender mas história, é um cara indicado. Indo para outra ponta agora, né? Agora nas Olimpíadas, vários atletas falando isso, né? Sobre saúde mental. Sobre saúde mental, né? Sobre eles terem um acompanhamento com um psicólogo. E claro que eles também tinham a sua fé, enfim, falaram sobre isso também, mas é isso, né? Saber fazer esse discernimento é muito importante. Né? Eu acho que essas Olimpíadas elas tiveram um papel bem importante em dois aspectos aí, né? Um no espiritual e o outro justamente na questão do saúde profissional mental. de saúde mental. Uhum. Sim. Isso ficou bem evidente, né? Uhum. Acho que você teve lá Simone Biles falando sobre Uhum. isso, as brasileiras Sim. também. E a Simone, Aham. ela foi massacrada nos Estados Foi. Unidos quando ela desistiu, saiu das últimas Olimpíadas, porque ela falou, não, vou cuidar de mim, vou cuidar da minha cabeça. Uhum. Ela tava o quê? Correta. Não, Porque o que exatamente. adianta? A pessoa vai morrer. Uhum. Vai, não, Sim, não, vai, tá não medalha aguenta a de pressão. ouro e Exatamente. suicídio no outro dia. Exatamente. É. Então, muito importante levantar essas questões. E a Rebeca, aqui no Brasil, também levantou muito que ela só chegou onde ela chegou Uhum. por conta de fazer terapia Sim. há muitos anos. É. Então, se essas pessoas fazem, quem dirá nós, né? Sim, que parecem super-humanos, né? É. Quem dirá No nós? aspecto físico Nossa, parecem super-humanos. Absurdo, né? Exatamente. E agora, Luciano, vamos para onde? A Angélica é neta de... Ela falou no avô dela, mas antes acho que a gente não deu o nome, né? Que é o famoso... Seu Jorge da Jorge Honda. da Honda, né? E ela falou na importância de aproveitar o tempo que ela teve para conviver com ele, né? Imagino que talvez ele seja uma dessas pessoas, mas quem foram as pessoas que tiveram mais impacto na tua vida, Angélica? Eu acho que a gente sempre tende a falar que é a família, porque quando a gente nasce, a gente já olha e estão aquelas pessoas ali, a gente conhece o mundo através daquelas pessoas. Então, uma das pessoas que mais tem impacto na minha vida é a minha irmã, porque eu sou a mais nova, então desde que eu abri o olho, ela tava lá. Tava por ali. E ela sempre foi a minha referência de vida, tipo, ela tá fazendo isso agora, então daqui a alguns anos eu vou estar fazendo isso. Uhum. E eu sempre quis ser maior do que eu era para poder fazer as coisas que ela fazia. Então ela sempre foi uma grande referência para mim até hoje. É quem eu peço opinião, quem eu converso, Meu avô, minha avó, daqui ela já faleceu e eu tenho uma avó em Curitiba, que é a mãe do meu pai, que ainda está vivíssima, um exemplo assim de cristã que não tem outra, ela é maravilhosa. Uhum. E eu acho que são essas pessoas da família mesmo, porque admirar uma pessoa que você não conhece é muito fácil. Difícil é isso aí. admirar quem você conhece, né? Aham. Aí Muito falou algo bem importante mesmo. É verdade. Eu admiro muito o cara lá, assim. Aham. Vai conviver com ele um pouquinho pra você ver. Passa uma tarde. E legal isso, né? De poder falar que existe essa admiração pela irmã, né? Acho que é muito eu legal amo de poder. demais. Ali a câmera eu amo demais. Ela sabe disso. Realmente foi uma das minhas referências. E acho que você tem bastante irmão também, né? Tenho 2. Você é o mais novo? Sou mais velho. Obrigado. Foi pra puxar o saco. E são referências, não adianta. A gente quer fazer tudo junto e ficar junto o máximo de tempo que puder. Não, isso aqui pode. Isso aqui pode. Isso é verdade. Sempre que pode, a gente tá junto, né? Isso aí. E o pior de tudo é que tem umas coisas de irmão que são muito legais, né? Que a gente não... Às vezes a gente tá na rua e não se dá conta, a gente tá de galinhagem, assim, se abraçando e brincando. Lembra que você trabalha aqui na cidade. Dá uma segurada.
E as piadas, né? Fica muito fácil, porque todo mundo se conhece muito, né? Lembra de muita coisa em comum, então fica fácil fazer brincadeira. Né? Foi aí que tá, isso é legal, funciona muito bem. Claro que a gente sabe que não é comum, né? Não é comum os irmãos se darem bem, assim, Não? Não, pior é que não é tão comum. Não. É sério? Assim, eu acho que... Pra mim é, tipo, super natural. Mas então, eu costumo falar que pra mim é um privilégio que eu sou amigo dos meus irmãos. Né? Porque... A minha irmã é minha melhor amiga, então... e é uma escolha, realmente, né? Porque poderia ser só irmã, mas ela é minha melhor amiga. Então, é isso que eu digo, né? Que muitas vezes a gente fala, né? Pô, tem o laço de sangue, o sangue né? Mas assim, o amigo então, é uma pessoa que tu escolhe, né? Tu escolhe por afinidade, porque aquela pessoa fez muito sentido e tu quer ter ela por perto, né? E quando tu consegue unir as duas coisas, pô, além de ser família, é muito teu amigo, então eu digo que isso é um privilégio mesmo. Explodiu meu cérebro, porque eu achava que era normal. Não é tão não. Não é tão não. Te falar que é um consultório psicológico. Eu usar isso como exemplo. Né? O Érico não pode dar nomes. Mas certamente existem muitas situações problemáticas envolvendo irmãos. Né? Não que a gente nossa, perfeito. Não, a gente claro tem que nossas questões. Mas só o fato tem. de se gostar, de considerar amigo, Sim. eu já acho que deve ser incomum. Né? Porque a gente vê muita situação assim, que você sabe que convivem, mas não são amigos de fato. Né? Uhum. E por isso que é também muito comum a gente ouvir, pra mim você é mais que o irmão, meu amigo, confio mais em ti e tal. Isso também é bem comum. Então essa relação de tamanha proximidade, de tamanha amizade que você tem com a tua irmã, ela não é tão comum. A gente entrevistou outra pessoa que falou uma coisa muito parecida, que admirava muito a irmã, a Marli, né? A Marli Montemaggiore, da Interneso, falou isso também, né? Que a pessoa que inspirou ela foi a própria irmã, que é a Margarete. Agora você tem que chamar ela pra confirmar, pra ver se não pra é ver só se uma coisa da minha realmente cabeça, assim, de repente, Sim, né? Unilateral. Se eu não tô muito emocionada. Vamos ver. Mas isso é muito legal, porque tu quer ver um exemplo hoje? Eu saí pra tomar um café, e quando eu voltei, o meu irmão não tinha começado a atender ainda, né? Que hora tu atende? Dele, não, daqui meia hora. Eu também. Beleza, eu já peguei o baixo, ele pegou o violão e vamos ver aquela música lá. A gente aproveita aquela meia hora tocando e conversando, então é isso, né? Porque além de tudo a gente trabalha junto ainda, né? Então, trabalha junto, irmão, amigos, toca junto, então é muito bom, né? Mas é raro. Ainda mais com tantas atividades em comum, né? Pois é verdade, né? trabalhar junto junto claro que assim, né? Trabalhar junto porque cada um tem sua Cada sala. um tem, né? Eu acho que se fosse alguma coisa que a gente trabalhasse junto mesmo. Eu acho que é complicado quando quando tem uma certa hierarquia, talvez, né? Tipo, quando um tá acima do outro, alguma coisa assim. Mas como vocês têm separado, eu acho que aí já Sim. Não, daí fica mais de boa. É bem mais tranquilo, né? Chegamos na Bom Dia da Cuca? Eu acredito que sim, né? Chegamos às nossas perguntas finais, então, né? Vamos lá. Essa não é exatamente uma pergunta, mas é um pedido, Angélica, que tu possa aí contribuir divulgando o trabalho de alguém que você confia muito aqui na cidade. Não é para alguém vir aqui no Cuca, é para você simplesmente divulgar o trabalho da pessoa. Tá. Então, eu vou falar sobre duas pessoas que causaram transformação na minha vida. Como eu tava falando de terapia, ela não é minha primeira terapeuta, mas é quem me atende agora, que é a Elisângela Toffolo, é sistêmica, gosto muito, muito dela, me ajuda demais. Inclusive, a gente se manda memes, vários memes. Nível de relacionamento com a terapeuta, manda memes. Fico triste quando ela não me manda. E o outro é que, gente, eu achava que eu nunca ia me tornar essa pessoa, mas me tornei a pessoa que faz exercício físico. Não gosta, mas vai porque precisa. Então, indico o Magnus, né? A academia dele. Minha professora é a Profiana. Beijo pra Profiana. Se ela assistir, ela vai pegar mais leve comigo, né? Falei bem dela. Faz um marketing, então, né? Vamos diminuir esses pesos aí, né? Mas eu acho que é basicamente isso, né? Terapia, exercício físico e se alimentar direito. É por aí, né? Qual é a nutricionista aí? Ainda não cheguei nessa parte, Já cheguei no café sem açúcar, mas na dieta da Nutri ainda não... é complicado. Mas chega pra todos, eu acho. Com certeza, viu?
Osteopata também. Aham, acaba já chegando. cheguei, Já sim, chegou já. também? Na fase do... Corrida, vocês chegaram na fase da corrida? Não, eu também não. Isso é difícil. Essa Essa eu não sei se vai me pegar, não. eu não posso, essa eu não posso. A gente faz também atividade física porque precisa. Por também, obrigação. né? Porque realmente precisa. Gostar porque, já é não, outra não. coisa. Gostar é... Gostar Mas já é eu- pesado. digo O professor que- lá tem que estar muito feliz em me ver lá, sabe? O Mas esforço que foi feito. Com o tempo a gente acostuma, né? Com o É tempo tipo acostuma. trabalho. Você ama todo dia? Não. Você faz o que tem que fazer. Já prometi. Essa semana, com 2 graus, eu já olhei pra ela e falei, ó, não espere muito de mim essa Não semana. vai, não. Não espere, baixe as expectativas. Talvez eu vá. Talvez, né? Vamos devagar. Mas, Luciano, então, por favor, Tá bem? finalize. Então vamos para a saideira. Vamos. Saideira é tradicional também. Angélica, se você pudesse viajar no tempo e encontrar a Angélica de 17 anos de idade, que conselho você daria para ela? Eu falaria muito sobre frustração, porque até o que a gente estava falando antes sobre Lá as no crianças começo. hoje, que elas não estão mais acostumadas a esperar e tal. Eu tive uma série de frustrações depois da faculdade, que eu achava que a vida era uma coisa e não era. Aí quando eu descobri como a vida realmente era, bateu demais. E eu acho que eu falaria isso para dar uma assim, uma preparada no que O viria. espírito daquela Angélica. Que assim, olha, vem chumbo grosso aí. E mesmo eu sei que eu tive muitos privilégios, estudei em colégios legais, tive oportunidades boas na vida e mesmo Aham. assim foi difícil. Então, realmente, quem se supera nesse país, não tendo tantas oportunidades, olha, é guerreiro mesmo. Com certeza. Aham. Muito bem. Tá bem. E aí? O termômetro do astral, como é que ficou agora que a gente... Eu acho que baixou um pouco. Agora na finaleira deu uma baixada, mas eu agora acho que... essa última aí. Mas eu acho que mantemos Desculpa, bem o gente, episódio. Não, mas Eu tentei até o final, o durante mas... foi bom. Não, foi bom, foi bom. Não, mas eu acho que até a mensagem final foi importante. Não Mas eu acho- feliz, porém importante. É isso. Mas acho que conseguimos. Acho que eu daria assim um 8,5 assim, Uma de nota astral. bastante positiva. Positivo, né, astral. positivo. Não, eu não caí duro aqui, não esqueci totalmente o que eu ia falar, porque eu já tinha escrito tudo, mas não lembrei nada do que eu tinha escrito. Algumas coisas eu lembrei. Agora, no final, a mente deu uma clareada aí. Vai pegando o jeito, né? Vai acostumando com a Aham. ideia, tranquilizando. Isso aí. Mas não derrubou o microfone, não derrubou Não, a TV. tudo certo. tá tudo certo. Sem maiores, Cortina, né? luz. Sem maiores problemas. Consegui olhar pra câmera ainda pra fazer um corte. uma santinha. Ela lembrou de falar, olhar pra câmera pra mandar mensagem pra irmã. né? Viu? Viu só? Não, Viu ficou só? muito bom. Ah. A gente não sabe se era a câmera que tá fazendo. Mas a intenção foi muito boa. Muito obrigada, muito obrigada. Isso aí. Aprendi isso com um candidato à presidência. Quando ele quer que foque no que ele tá falando, ele faz assim. Que é a deixa dele pra cortarem bem aquela parte pra colocar na rede social. Não olha vamos aí. citar nomes. Então tá bom. Muito bem. Angélica, muito obrigado por ter vindo. Eu que Episódio agradeço. muito leve, muito Agradeço. tranquilo, muito fluido. né? Leve, nossa, Gostei. obrigada. Não, é o que foi eu busquei bem. a vida inteira. Não, foi bem. Eu gostei bastante. Muito bom. Obrigada de verdade Obrigado pelo por ter convite, vindo, obrigado pela pelo tempo. oportunidade. É isso aí. Ter Por vindo nos na aturar. segunda-feira, né? Tem mais esse plano. Eu digo mesmo também. Como eu falei, não me acho especialmente interessante, nada, mas foi muito legal a gente ter esse bate-papo Foi mesmo. bom, foi uma troca bem legal. Foi sim. Foi bem divertido. Cara, foi bem divertido. Ó. Foi sim, foi Não, sim. foi sim. Foi, Dudu. Então. Não, é que faltou o vinho. Faltou o vinho foi pra isso dar aí. aquela... Os convidados não Quem- querem vir. Quem botou a limitação foi a convidada. Então, Segunda-feira ela não bebe. eu acho uma norma absurda essa, mas enfim. Ridículo, né? Mas tudo bem. Então tá bom. Finalizamos? Finalizamos. Tá bom.